Meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos nós. Que o Senhor nos abençoe e nos envolva a todos em sua doce paz. Eu gostaria de agradecer na pessoa do Luciano, esse querido amigo, por quem temos uma grande admiração pelo seu trabalho de resgate histórico do nosso movimento espírita, tanto no que diz respeito à figura de Viana de Carvalho, hoje aqui tão justamente rememorado, nesses 150 anos que vão se completar em breve do seu nascimento, também acerca da figura de Bezerra de Menezes, entre outras figuras do nosso movimento, esse resgate histórico que é assim tão importante, porque nos ajuda a beber dessa fonte do passado, nos apontando ao mesmo tempo para o porvir, para o futuro. Então gostaria de agradecer a pessoa dele pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, também nosso querido Hamilton, tem sido aí nosso médio de transporte, nosso companheiro de reflexões, e esperamos retribuir desde já o carinho recebido na forma de reflexões que sejam úteis aos que aqui estamos nos dois planos da vida, nessa comunhão que se estabelece, nessa solidariedade que é tão presente e permanente entre os dois planos. E como frase tema da nossa reflexão nessa noite, nós selecionamos esta, que fomos buscar lá no livro que fecha, que encerra o Novo Testamento, ou para nós cristãos, as chamadas Escrituras. Temos o Antigo Testamento, o Novo Testamento, sendo o livro de Apocalipse o fecho que foi colocado nessa obra, livro esse que foi, como sabemos, escrito por João Evangelista. Aliás, esse foi um dos motivos justamente para a escolha desse tema, já que estamos no Centro Espírita João Evangelista. Vamos buscar aí algo de sua lavra e refletir a respeito. Claro que sabemos também que não é propriamente da sua lavra, porque trata-se mais de um livro psicografado do que propriamente de autoria própria. João Evangelista, que foi o último dos discípulos ou dos apóstolos a partir, o único, pelo menos até onde sabemos, que parte por causas naturais. Os demais, todos eles foram martirizados, inclusive o apóstolo Paulo, que não fazia parte do colégio inicial, mas que foi incluído depois. Ele mesmo diria que é um apóstolo tardio, por misericórdia do alto, foi incluído nesse colégio. Então, João Evangelista, que viveu até ali quase o final do primeiro século, então muito longevo. Nós não temos a informação exata de quando ele iniciou, quando ele aceitou o convite de Jesus para fazer parte do colégio apostólico, mas muito provavelmente estava ali abaixo dos seus 20 anos, já que viveu até o ano 90 e alguma coisa do primeiro século. E foi justamente nesse fim do primeiro século que ele então foi chamado espiritualmente pelo Cristo para, por vias mediúnicas, poder gravar esse livro que ficaria sendo o fecho da segunda revelação, do Evangelho para nós. E lá no último capítulo desse livro, capítulo de número 22, no penúltimo versículo desse livro, nós vamos encontrar essa fala então de Jesus: certamente cedo venho. Como a transmitir ali nas últimas palavras do Novo Testamento uma mensagem de esperança. Certamente cedo venho. Olha, estou voltando, eu voltarei. Cumprirei a promessa que vos fiz. Como lá, por exemplo, na última ceia, da qual João foi um dos participantes: eu vou, mas voltarei para vós, não vos deixarei órfãos. E passados já alguns bons anos da partida dele, do retorno dele ao mundo espiritual, ele como que volta para reafirmar a sua promessa: certamente cedo vem, eu voltarei e mais cedo do que vocês imaginam. Mas aqui é preciso entendamos, à luz do Espiritismo e até do conhecimento do contexto ali do Evangelho, daqueles tempos, é preciso entendamos melhor o que Jesus quer nos dizer com isso, com essa frase. E, para tanto, vamos voltar um pouco àqueles tempos, como que fazendo um mergulho ali histórico, para nos sentirmos, nos colocarmos na posição de interlocutores de Jesus ali naquele contexto. Então, há muito
existiam as profecias acerca do Messias, e com elas a expectativa, especialmente para aquele povo que agora se encontrava oprimido pelo Império Romano, eles que eram os detentores da primeira revelação, o povo escolhido de Deus, não conseguiam muito bem compreender o porquê daquela condição, daquela circunstância. Se eram aquele povo eleito, o porquê de estarem oprimidos assim, submetidos àquele jugo tão pesado dos romanos dominadores, que já perdurava por alguns anos e que tanto lhes custava. Então, embora essa expectativa da chegada do Messias já fosse antiga, como que eles pressentiam, ou numa expressão que Kardec com uma certa frequência gosta de se servir, como que estava no ar, como que se sentia no ar de que algo muito importante estava por acontecer. A gente consegue notar isso, por exemplo, no capítulo 1 do livro Boa Nova, que é uma descrição muito bela de Humberto de Campos a respeito dos bastidores que antecederam a vinda do Messias à Terra, a chegada de Jesus. Como que a simples aproximação dele da Terra, preparando-se para encarnar entre nós, já criou toda uma psicosfera diferente, a ponto de conseguir, inclusive, pacificar por algum tempo aquele que era um dos mais belicosos impérios que já existiu, o Império Romano. Ali vivia o Império Romano o seu período Augusto, período de Augusto também, né? Que foi o período de maior desenvolvimento das artes, um período de relativa paz do Império, chamada Pax Romana, ali alcança o seu auge. Então, Otávio realiza muitas edificações, construções, é o período de Salúcio, de Horácio, é o período de Mecenas, entre outras tantas figuras conhecidas, né, de Roma. E mais propriamente nesse período ficaria ali cunhada, ou pelo menos seria gravada essa ideia da cidade eterna, de Roma eterna, tal a sua grandeza, a sua magnificência. Mas esse período de relativa paz, que os historiadores não conseguem compreender muito bem, ele se deve à aproximação de Jesus, dos planos aqui terrestres. Da mesma forma, temos uma outra obra muito interessante, a única obra, pelo menos que já podemos ler assim, desse teor, né, uma espécie de romance mediúnico, mas com fatos reais, naturalmente, a única obra desse tipo psicografada por Eurípides Barçanufo, através da sua grande continuadora lá em Sacramento, que foi Corina Novellino. Ela escreve, psicografa essa obra de autoria de Eurípides, intitulada A Grande Espera, que nos conta um pouco dessa espera em torno da chegada de Jesus, ali em algumas comunidades essênicas, da qual uma dessas comunidades fazia parte Eurípides Barçanufo, grande apóstolo de Sacramento. Então ali você consegue ver com mais clareza, notar que eles já esperavam, que eles já tinham essa percepção de que algo importante estava por acontecer. Por isso o título, A Grande Espera. E de fato se deu. O Cristo nasce naquela que foi a noite mais luminosa que a terra já pôde ver, os coros angélicos, a visita dos pastores, mais tarde dos magos, aquela cena inolvidável na memória humana e que ainda hoje segue sendo relembrada. Ano após ano, voltamos àquela mesma cena da manjedoura singela, quando o rei, dentre todos os reis, se fez simples criancinha, colocada num coxo, na palha, como a dizer que mais importante do que qualquer ponto de partida será sempre o ideal que nos move, o amor que nos impulsiona, aquilo que desejamos realizar. E assim se deu. Jesus veio, passa boa parte da sua vida às ocultas, trabalhando nos bastidores. Aliás, um dos aspectos mais interessantes dessa obra, A Grande Espera, é justamente isso. Pelo menos do que já pude ler da literatura espírita, é a única obra de caráter mais seguro, digamos assim, que fala da adolescência de Jesus. Do que ele teria feito naquele período, né, dos 12 aos 30 anos, que surgem tantas teorias, muitas delas absurdas, de que Jesus, enfim, fez um monte de coisa, foi para um monte de lugares. Quando ali, nessa obra, Eurípides nos apresenta o Cristo já trabalhando junto a comunidades de espíritos mais maduros, dentre eles os essênios, não para aprender com eles, mas para ensiná-los. Fica muito claro isso ali na obra.
Espíritos esses que seriam os seus primeiros colaboradores ali na difusão da Boa Nova. Então temos um pouco de informação de Jesus dentro desse período. Mas ele resolve se revelar somente ali por volta dos seus 30 anos, ou do ano 30. A gente sabe que, em verdade, Jesus nasceu um pouquinho antes do marco zero. Na verdade, ele nasceu por volta do ano 5, do ano 4, segundo as datações mais recentes que nós temos. O próprio Humberto Campos vai nos falar a esse respeito. E ali por volta do ano 30, então, ele começa a sua missão pública. Passa por Jerusalém, depois de ter encontrado o Batista, que era o seu primo, no deserto da Judéia, passa por Jerusalém, ali tem um breve diálogo, também registrado no livro Boa Nova, capítulo 3, diálogo muito interessante, com Hanã, Anás, aquele que mais tarde seria o sumo sacerdote, um dos juízes da sua causa, na verdade ele era sogro do sumo sacerdote da época, que era Caifás. Jesus passa brevemente então por Jerusalém e dirige-se a Galileia, onde daria início ao apostolado, convidando os primeiros seguidores, André e Pedro, vinde ser pescadores de homens, pescadores de almas, chama Levi na coletoria, depois chama os 2 irmãos, talvez os mais novos do colégio apostólico, Tiago, maior, que era o irmão mais velho de João, o próprio João, e assim vai se formando o colégio, e assim inicia a mais bela epopeia que a humanidade já pôde ver. Ali, naqueles cenários singelos, mas ao mesmo tempo tão belos, porque o próprio cenáculo divino da natureza, ali seria entretida, seria desenvolvida essa sublime poesia da Boa Nova. E aí a gente pode imaginar, né? Diante daquelas expectativas do povo escolhido, quando começam a surgir os rumores de um profeta diferente, com capacidades, com poderes até então jamais vistos, por exemplo, de curar paralíticos de nascença, cegos de nascença, na visão deles, de muitos dos rabinos e doutores da lei, isso só poderia ser feito pelo Messias, a cura de um cego de nascença, por exemplo, e Jesus o fará, entre outros tantos feitos. Para nós, hoje espíritas, nenhum deles fora das leis naturais, no entanto, revelando a capacidade acima, muito acima da média, desse espírito puro, ao passo que nós ainda espíritos muito distantes desse estágio evolutivo, mas tudo o que ele fez de conformidade com as leis divinas, com as leis naturais. No entanto, não deixa de ser impressionante a capacidade anímica desse espírito. Então, à medida que os feitos, os fatos acerca de Jesus iam sendo divulgados, iam ganhando mais e mais corações, alcançando as multidões, naturalmente a esperança do reino vindouro, que era o prometido após a vinda do Messias, ia também ganhando força. As expectativas iam se ampliando. Ainda mais quando, em certas falas, aquele profeta novo, aquele rabi da Galileia, dizia, por exemplo, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Então a gente fica a pensar, nos colocando na condição dos interlocutores, o que eles imaginavam. Porque até então eles não tinham conhecimento de um reino como aquele que hoje nós podemos compreender, tão diferente dos reinos de outrora. Até então, o que conheciam eles em termos de reinos, impérios, imperadores e reis? Senão aqueles que, pelas vias da força, da imposição, dos exércitos, das fortunas, das multidões, impunham-se e estabeleciam o seu reinado. E era difícil para eles ainda compreender o alcance de certas falas do Mestre, como, por exemplo, meu reino não é deste mundo. Porque o que eles mais ansiavam, boa parte daqueles que os seguiam, mesmo os discípulos do círculo mais direto, era logo a implementação daquele reino. Afinal de contas, ele dizia que era próximo, estava próximo, e é com essa expectativa que, de certo modo, eles vão até o fim. Quando da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a maioria dos que ali estavam aguardavam justamente a ordem, a ordenação do Mestre para que a tomada do poder se desse, para que os romanos dali fossem expulsos. Afinal de contas,
a partir daquela cena, se consolidava ainda mais a influência daquele jovem profeta. Olha como a multidão está com ele. Olha como o povo está com ele. De modo que, à medida que eles iam adentrando a cidade, algumas pessoas que acompanhavam aquela entrada triunfal voltavam-se para os discípulos e perguntavam: olha, e aí, quando que vai ser a tomada? Quando que Jesus vai dar a ordem? E Humberto Campos faz questão de registrar isso para nós. E aí os discípulos: olha, ele marcou uma reunião para breve. Imaginamos que vai ser ali que ele vai traçar as diretrizes. Embora ao longo de toda a vida, quando analisamos o Evangelho, nós vamos vendo como que o Cristo vai dando pistas de um reinado completamente diferente. De uma coroa tão diferente. De uma realeza tão distinta. Mas os discípulos, dentro do seu universo de compreensão, ainda não conseguiam apreender muito bem essa proposta tão diferente. Imaginavam o Messias como esperado por tantos, o Messias ali similar ao rei Davi, montado num cavalo de triunfo, cercado pelos seus exércitos, a anunciar então a implementação desse novo reino. Poucos pensavam ou concebiam o Messias conforme apresentado pelo profeta Isaías, 6, 7 séculos antes de Jesus. Como naquele texto, um dos mais belos do Antigo Testamento, ou da Bíblia hebraica, Isaías, capítulo 53. Ao lermos aquilo, é difícil não ver a figura do Cristo inteiramente descrita ali, porque ali está praticamente toda a paixão descrita, todo o desfecho, embora doloroso, sublime, culminando com a cruz. Poucos concebiam esse Messias, o chamado servo sofredor, aquele que sim, conduziria o povo por caminhos de libertação, mas não pelas vias tradicionais, corriqueiras, por vias absolutamente diferentes daquelas percorridas até então. E é com essa expectativa que eles vão para a última ceia. Ali, entre as conversas da última ceia, o que vamos ver? Os discípulos debatendo entre si quem deles seria o maior. Ainda dentro da lógica dos reinos do mundo. Não, quando ele assumir o poder, eu estarei à direita, eu estarei à esquerda, como os irmãos, próprio João, sua mãe, havia pedido antes a Jesus: olha, Senhor, quando entrares no teu reino, guarda um lugar à direita para um dos meus filhos e um lugar à esquerda para o outro. Essa era a visão que até os discípulos manifestavam na última ceia, ali debatendo entre eles quem seria o maior. Que ato esse que recebe de Jesus a seguinte resposta: o levantar-se, trajar-se qual um servo e passar então a lavar os pés de todos os presentes. A demonstrar que a grandeza nesse reino se mediria de outra forma. Não como aquele que mais servidores tem, mais influência, prestígio, coroas, cetros ou glórias, mas aquele que mais serve é o que seria alçado à realeza neste novo rei. No entanto, os discípulos ainda tinham dificuldade de compreender. E qual não é a sua frustração, a sua decepção quando aquele que era a promessa, a esperança, o novo rei, o reinado que se aproximava, quando ele é preso justamente por aqueles que expressavam os antigos poderes vigentes, tanto do Sinédrio quanto o romano, porque ali o Sinédrio estava mancomunado com o poderio romano para alcançar os seus intentos de eliminar aquele mensageiro e aquela mensagem perigosa. Então, será que a gente consegue imaginar o que se passou na cabeça de um Pedro, na cabeça de um João, quando você vê a esperança sendo direcionada à prisão e não reagindo em absoluto? Não mobilizando exércitos divinos que surgiriam do nada, não fazendo valer o seu direito de filho de Deus, com F maiúsculo, não se colocando ali numa posição de esmagar os que injustamente o prendiam, aqueles que eram emissários, ou pelo menos autores da iniquidade humana. Pelo contrário, ele seguia como previsto por Isaías,
silencioso como um cordeiro direcionado ao matador. O rei tão esperado, de repente, depois de ser enviado a Herodes por Pilatos, que hesitava sobre o que fazer ou não, és rei? Jesus responde, o que você acha? Dizem que você é, tu o dizes. Herodes, sem saber o que faz, ou melhor, Pilatos, sem saber o que faz com ele, o envia então a Herodes. E Herodes, que era uma espécie de rei, embora um rei submetido, vassalo ao Império Romano, mas era uma espécie de rei ali naquele contexto, faz um profundo gesto de sarcasmo, de ironia, trajando aquele rei com a púrpura da realeza, dando-lhe por cetro um pedaço de cana e por coroa uma coroa de espinhos. Diante disso que está se sucedendo, que está ocorrendo, como entender falas como aquela de Jesus? O meu reino está próximo. Cadê esse reino? Tudo parecia convergir justamente para o oposto. E assim prossegue a paixão, a subida do Calvário ao Gólgota, a cruz, as palavras derradeiras. E então, aquele que diz, está consumado. Em tuas mãos, Pai, entrego o meu espírito. E aí, onde a esperança? Onde aquele reinado há tanto prometido? De modo que os primeiros cristãos, eles foram sendo convidados, especialmente após a partida do Mestre, naqueles termos, a repensar a sua conceituação em torno do reino do qual Jesus falava, do qual ele se fazia emissário. E então começou a se conceber, baseando-se nas próprias palavras dele, de que ele retornaria em algum momento. E nesse retorno dele, então, surgiria, ou viria, seria implantado esse rei. Não havia dito ele? Eu vou, mas voltarei para vós, vou preparar-vos um lugar, mas voltarei, não vos deixarei órfãos. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Então começa-se a criar essa ideia de um retorno de Jesus. Dentro das reflexões também no estudo teológico, que mais tarde viria a ser desenvolvido, nessa área da teologia, digamos assim, chamada escatologia, que é o estudo do fim dos tempos. Dentro da escatologia, o estudo do conceito chamado parousia, que significa vinda, presença. Então, esse conceito que foi trabalhado aí por muitos pensadores, filósofos, teólogos, ao longo dos séculos, de que Jesus retornaria, Jesus voltaria, e com esse retorno dele, se daria a implementação definitiva desse reino. Acontece que, com a partida de Jesus, muitos dos corações que aguardavam esse reino tinham uma certa ideia de que ele viria ali muito imediatamente. Passada a crucificação, alguns anos depois as perseguições começam a se intensificar, e talvez aquele fosse o sinal de que Jesus então haveria de voltar em auxílio. E aí eles começam a construir essa ideia de prepararem-se para essa vinda de Jesus, de estarem preparados. O próprio apóstolo Paulo vai ser um dos que vai escrever muito sobre o tema nas suas epístolas. Por exemplo, na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, o Paulo vai falar a esse respeito, acho que no capítulo 4, capítulo 5, ele fala dessa preparação, desse dia, dessa segunda vinda de Jesus. Só que os anos iam passando e a vinda não se dava. Aí o próprio apóstolo Paulo se viu impelido, também porque não foi muito bem compreendido nos seus escritos iniciais sobre o tema, na segunda epístola aos Tessalonicenses, Paulo ele retifica um pouco da ideia acerca dessa volta de Jesus, dizendo, olha, não é bem assim como vocês estão imaginando. Não é imediato assim, o processo é de uma construção. Não esperemos essa segunda vinda, ou seja, essa implementação do reino, sem que antes tenhamos que passar por grandes lutas. Porque o cristianismo começava a facear grandes lutas.
A perseguição pelo Império Romano começaria ali, como vemos no livro Há 2000 anos, no ano 58. A perseguição movida por algumas correntes do judaísmo já estava em curso. O próprio Paulo teve de lidar muitas vezes com isso. Então as lutas começavam a se manifestar, a se expressar, e Paulo então diz, olha, vamos ter um entendimento um pouco melhor e mais claro a respeito dessa vinda, dessa segunda vinda de Jesus, entendendo que não é algo imediato. Devemos sim nos preparar. Acontece que antes esperemos muita luta. E aí João acompanhou todo esse processo. O ápice ali da perseguição em Nero, depois em outras figuras que viria, ele mesmo, João, seria submetido a processos persecutórios, mas acabou não morrendo, né? Conta a tradição, inclusive, que ele foi lançado num caldeirão fervilhante e sobreviveu, resistiu a isso, tendo sido então exilado na ilha de Patmos, onde ele teria escrito o livro de Apocalipse. Então, fechando o primeiro século do cristianismo, ainda estava no ar essa reflexão sobre a segunda vinda de Jesus, sobre a parousia. E aí vem o Cristo, por meio de João, e escreve no último capítulo, penúltimo versículo do livro de Apocalipse: certamente cedo vem. Parece ser absolutamente contraditório com aquilo que os cristãos estavam vivendo. Esperavam a vinda, os anos passavam, as perseguições aumentavam, e cadê dessa vinda, dessa parousia? E aí vai Jesus e escreve: certamente cedo vem. Então, entendido melhor esse contexto, a frase ganha para nós conotações bem mais amplas, especialmente quando a analisamos à luz do Espiritismo. Porque o Espiritismo vai ter uma visão bem diferente acerca desse retorno de Jesus. Não tanto como um retorno físico em que o Mestre se manifestaria nas nuvens, como se esperava tradicionalmente, né? Ainda hoje algumas denominações esperam e entendem acerca da parousia. Essa vinda de Jesus triunfante por entre as nuvens, que então inauguraria esse reino e marcaria o fim dos tempos, a ressurreição dos mortos, a separação dos justos e dos injustos. A doutrina espírita, a partir do seu caráter de evolução, a partir dessa perspectiva de evolução que o Espiritismo nos traz, ela necessariamente vai modificar um pouco a compreensão em torno do que seja essa segunda vinda, esse retorno. Primeiro, nos dando a entender que fim dos tempos não é propriamente o fim da Terra, é simplesmente o fechamento de um ciclo evolutivo, quando o planeta, a humanidade em si, passa de um estágio de evolução coletiva para um outro estágio de maior madureza espiritual, que na doutrina vamos comumente chamar de regeneração ou algo do tipo. Primeiro, essa mudança sobre o conceito de fim dos tempos. Kardec vai fazer um estudo, digamos, escatológico, fantástico, lá no livro A Gênese, no capítulo em que ele estuda as previsões, as predições segundo o Espiritismo. Lá, capítulo 17 do livro A Gênese. Então ele vai estudar justamente isso, a questão do fim dos tempos e tal, a segunda vinda de Jesus, a parousia. Porque essa segunda vinda de Jesus, ela vai ganhando uma outra conotação. Não essa vinda, esse retorno físico do Mestre, mas o Cristo cada vez mais presente no mundo, justamente por meio daqueles que o seguem, que passam a refleti-lo em suas vidas, que por sua vez passam a refleti-lo também nas suas próprias instituições, sociedades, leis, modos de viver. Então, Cristo que vai se entranhando nos corações, nos espíritos, na sociedade. Um Cristo cada vez mais presente por meio daqueles que lhe são os discípulos. Aliás, isso é muito interessante porque o próprio Martin Luther King, que era batista, ele discordava dos seus companheiros de fé no que diz respeito a essa parousia. Enquanto seus companheiros de fé esperavam essa vinda nesses moldes mais clássicos, ele entendia o retorno de Jesus como sendo esse retorno por meio dos seus seguidores. E aí começa a fazer mais sentido, o reino de Deus está próximo, porque está ao alcance, não é algo no tempo e no espaço, está próximo no sentido de que quanto mais espaço dou em minha vida ao Cristo, mais o sinto junto a mim, mais próximo de fato ele está.
mais próximo de mim, mais próximo das vidas ao meu redor, por meio da minha vida, do meu coração, que se torna um tabernáculo para a presença do Cristo. Assim pensava Luther King, contrariando ali os seus companheiros de fé. E é de certo modo que o Espiritismo vai nos apresentar também. Então o próximo aqui não é mais tanto no sentido de proximidade no espaço e no tempo, mas no sentido de estar ao alcance. E os corações que formos abrindo espaço para o Cristo em nossa vida, vamos o sentindo cada vez mais junto de nós. E assim também a humanidade. Quanto mais a Ele nos consagrarmos, isto é, aos valores que Ele representa, ao bem, ao amor, à verdade e à luz, mais perceberemos que essa felicidade do reino, esse reino de paz, de alegria, de esperança, esteve sempre ao nosso alcance. Porque muitos, já naqueles tempos, puderam sentir o reino. Embora ele ainda não estivesse expresso na humanidade como um todo, os mártires puderam vislumbrar e sentir, adentrar esse reino, porque o sentiram, o construíram dentro de si. Então essa é a ideia. Então o certamente cedo venho de Jesus, ele reforça esse entendimento, essa compreensão. Olha, se você seguir pelos caminhos propostos, antes do que você pensa, você já vai começar a sentir esse reino. Porque existem muitos corações na Terra hoje que já vivem em plena regeneração. Embora muitos, a maioria ainda vive em expiação e prova, muitos já estão em clima de regeneração. Muitos já sentem o alvorecer desse reino. Porque aos que seguem os passos do Mestre, mais cedo esse reino virá, mais cedo do que ele imagina. Ao que vai a serviço, em campo com Cristo, o reino de Deus estará mais próximo, mais presente do que nunca. Então, o Cristo com essa fala renova isso, mas também traz uma ideia de processo. Certamente cedo vem. Então, quando a gente pensa em termos individuais, o reino está ao alcance para todos nós. Desde que eu siga com Cristo, já posso experienciar o reino. Agora, quando a gente pensa em termos coletivos, nós temos muito a fazer. Alguém duvida? É só olhar para as coletividades humanas, o quanto ainda a fazer, o quanto ainda a implementar. Então, o que Jesus quer dizer com certamente cedo vem? Penso aqui que desde então, e mais tarde, especialmente com o Espiritismo, Jesus queria nos ensinar a pensarmos em termos de eternidade, de imortalidade. Porque é assim que o Espírito pensa. Mesmo estando na matéria, o Espírito lúcido pensa em termos de imortalidade. Porque uma existência para ele agora é algo diminuto demais no relógio da eternidade. Para ele concentrar sua visão demasiadamente nisso. Uma existência é curto demais para implementarmos as melhorias em mais elevado grau, em maior profundidade que nós desejamos com Jesus. Então a gente tem que pensar em termos de séculos. E a gente nota que os espíritos mais elevados pensam assim. Então, seu Honório Abreu, por exemplo, quando desencarnou, amigos próximos ali mencionaram que, certa feita, em uma comunicação mediúnica, ele dizia: olha, estou muito feliz aqui do lado de cá, porque pude retomar aqui um estudo das cartas de Paulo, que nós iniciamos tem mais de 3 séculos, que estava pausado enquanto eu estava encarnado, que agora eu pude retomar aqui. Então eles estão estudando Paulo com um projeto aí de 3, 4, 5 séculos para estudar uma epístola. Você pensa, Allan Kardec, esse espírito que teve uma tarefa assim essencial no que diz respeito ao cristianismo e ao resgate da essência do cristianismo. Mas essa tarefa, em Allan Kardec, teve, digamos, uma certa culminância, porque ela iniciou muito antes. Quem foi Allan Kardec em encarnação anterior? Isso atestado para nós pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Irmão X, Humberto Campos, no livro Doutrina e Escola, capítulo 5, se não me falha a memória, lembrando Allan Kardec. Ali ele fala da encarnação pregressa de Allan Kardec na figura de Ian Hus, que desencarnou em julho de 1415 na cidade de Constança,
queimado vivo numa fogueira para um processo inquisitório. Porque ele ousou questionar certas práticas da denominação da igreja dominante à época. Mas qual que era a ideia de Jan Hus? O que ele começa ali? Ele começa um resgate do Evangelho interpretado em bases agora mais lúcidas, tirando algumas camadas que nós fomos acrescentando ao longo dos séculos no que diz respeito à mensagem essencial de Jesus. Nós fomos colocando camadas humanas, interpretações humanas. Então, Jan Hus, seguindo os trabalhos iniciais de John Wycliffe, começa a questionar certas práticas, certos entendimentos, e isso naturalmente desperta resistência. Mas espírito fiel à verdade, a ponto de sacrificar-se por ela, é submetido à prisão, a toda uma tortura psicológica por vários dias enquanto esteve preso. Ele que havia recebido um salvo-conduto para ir ao concílio de Constança, mas lá foi preso, mesmo com o salvo-conduto, mas não recuou nos seus pontos de vista. E ele foi, então, o precursor do trabalho que mais tarde, por exemplo, seria levado adiante por Lutero, por Melanchthon, por Calvino, de resgate, primeiramente, do texto do Evangelho. Vamos resgatar a mensagem do Cristo para o mundo, depois de séculos, de camadas e mais camadas que nós fomos colocando? Vamos, a espiritualidade se organizou, começaremos por onde? Primeiro a gente precisa resgatar o texto, que não é acessível para todos. Então vem Jan Hus, vem Wycliffe, Jerônimo de Praga, inclusive foi queimado também como Jan Hus, Jerônimo de Praga, que mais tarde seria espírito benfeitor de Leon Denis. Alguns chegam a dizer que o Wycliffe teria sido Leon Denis. Então a gente vê os três ali, se de fato o Wycliffe for Leon Denis, a gente vê os três lá iniciando um trabalho. Primeiro resgata o texto, depois a gente resgata o quê? O espírito do texto. Então primeiro a gente resgata o texto, depois a gente resgata o espírito do texto. Mas quanto durou esse projeto? Jan Hus desencarna em 1415. Quando Kardec volta para dar continuidade no trabalho? 1804. 400, 500 anos, gente, para levar a cabo um projeto iniciado no mundo espiritual. É em termos de séculos que a espiritualidade pensa, porque uma encarnação, dirão os Espíritos em o Livro dos Espíritos, é um relâmpago no relógio da eternidade. Então Jesus fala assim: meus amigos, meus filhos, meus discípulos, certamente cedo venho. Um século é um sopro. Um século é um sopro para quem passa a viver em espírito, vida fora. Uma encarnação é um nada. Você faz aqui, mas você está pensando na próxima. E na próxima. Você começa a projetar para além do túmulo. Quantos projetos você tem hoje vão seguir depois do túmulo? Quantos projetos você faz hoje que são de 2, 3 encarnações no mínimo? Isso é viver em espírito, para além do corpo, para além dos limites do corpo no espaço e no tempo. Então penso que Jesus queria nos impelir a pensar em termos de espíritos, espirituais. Certamente cedo venho, gente. O projeto de implantar o reino no mundo será longo, moroso, árduo. Temos já 2000 anos em curso. Mas isso não é nada. Porque ele está trabalhando nesse projeto Terra há 4 bilhões e meio de anos. O que é 2000 anos? Quando você compara com 4 bilhões e meio de anos? Nada. Menos que nada. Então pensemos nesses termos. Essa é a ideia. Vamos pensar em termos de imortalidade, porque se nós pensarmos em termos de uma existência, se quisermos ver assim os frutos prontos e acabados em uma existência, você desanima na hora no que diz respeito ao Evangelho. E quem falou isso nem fui eu, foi Paulo. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19. Se nós esperamos em Cristo somente nesta vida, somos as mais miseráveis de todas as criaturas. Porque nós não esperamos em Cristo nessa vida. Às vezes a melhoria do seu coração querido, do seu parente, está longe de ser nesta encarnação, mas você está trabalhando desde já, porque o amor sabe esperar. O amor não conta o tempo. O amor vive em clima de eternidade. E a esperança
é o alimento do amor. É o fundamento da educação do espírito nos séculos. Né? Outro dia eu conversava com a Flavinha, ela que é professora, né? Trabalha numa escola de educação infantil. E ela falava de uma conversa que ela teve com uma amiga que estava meio desencantada assim, com a educação. Porque repetia as coisas para as crianças seguiam fazendo as mesmas coisas, né? E aí elas projetaram isso para a reflexão dos adultos, da humanidade como um todo, como que a gente segue recapitulando caminhos equivocados. E aí essa amiga estava meio desencantada da educação, mas será que é isso mesmo? E parece que a gente não vê fruto, não vê resultado, não vê. E aí a Flavinha comentou com ela assim, mas nós trabalhamos com educação. E o fundamento da educação é a esperança, gente. Especialmente em nosso caso espíritas, em que a esperança não é assim uma esperança que não viu o que será. Para nós no espiritismo está claro o que será. A questão é só de quando. Mas de que será, será. Não tem dúvida para nós no espiritismo que todos os espíritos chegarão a tal condição. Que todo mundo evoluirá, que a Terra passará a novos patamares de consciência e evolução. Isso é certo para nós, não são esperanças infundadas. Agora, é da natureza da esperança e do amor saber esperar e seguir agindo. Esperar, agindo. Agir, esperando. Porque, disse-nos Jesus, certamente cedo vem. Então, o projeto de melhoria que você tem para você, se você se aplicar a isso, mais cedo que você imagina, você começa a ver certos resultados. Agora, no que diz respeito aos outros, a um coração querido, às coletividades humanas, segue fazendo. Por hora parece que o resultado pode estar longe ou ainda não visível no horizonte. Mas se você seguir pensando em termos de espírito, você vai ver que ele também chega mais rápido do que você imagina. Porque foi com essa esperança que uma Lívia investiu num Publio Lentulus. Foi com essa esperança que uma Alcione, Célia, tem investido no seu grupo familiar, na sua família espiritual. É com essa esperança que Jesus tem investido em todos nós. Essa é a esperança que nos cabe mover, ou que nos cabe cultivar para que tenhamos força para nos mover. Mas, ao mesmo tempo, essa fala de Jesus parece nos trazer uma reflexão sobre a importância do aproveitamento do tempo. Porque, sim, vamos aprender a esperar. Vamos deixar de ser assim tão impacientes. Vamos nos nutrir de esperança, entendendo que a vida e os processos pedem tempo. Porque a própria vida só respeita aquilo que o tempo ajudou a construir. O próprio tempo, aliás, só respeita aquilo que ele ajudou a construir. Então vamos sim aprender a esperar, mas sem menoscabar o tempo. Sem menosprezar o valor do tempo. É um esperar que esteja associado a um uso consciente, adequado, lúcido do tempo, que é valioso demais para ser desperdiçado. Porque quando a gente pensa, né, certamente cedo venho, isso abre duas dimensões de reflexão, pelo menos ante aquilo que eu meditava a respeito. A gente pode pensar essa vinda de Jesus como aí a construção dessa humanidade regenerada que nós imaginamos, que vai demandar mais tempo, mas sobre a qual nós vamos esperançar e vamos seguir trabalhando. E em vivendo no clima do Espírito, veremos que isso chegará mais rápido do que imaginávamos. Mas também a gente pode pensar nesse cedo venho como sendo a própria desencarnação de cada um de nós. Digamos que isso Kardec, inclusive, vai fazer também no livro A Gênese, quando ele analisa essas parábolas de Jesus que têm um caráter escatológico, ou seja, essas que tratam do fim das coisas, do fim do ciclo. Então, para ilustrar, uma parábola escatológica no Evangelho, a parábola do trigo e do joio. Tem um processo, tem um ciclo, deixa as coisas crescerem, depois tem o momento da ceifa. Essa é uma parábola escatológica. Tem um marco. Aquela divisão, né, dos bodes e das ovelhas é uma lição escatológica de Jesus.
A tradição espiritual ao longo dos tempos foi entendendo isso ou associando como sendo o fim dos tempos, mas a gente também pode associar isso como o fim do ciclo de uma encarnação, por exemplo, em que seremos submetidos ao juízo da consciência, em que seremos analisados pela consciência. Agora, no que diz respeito à encarnação, qual de nós sabe quando vai voltar? Alguns poucos, talvez, mas o alto não nos revela. Para quê? Para que saibamos valorizar o tempo. Porque se soubéssemos, talvez, enrolaríamos aqui e no final tentaremos correr atrás. Agora você não sabe. Se você não sabe, você tem que valorizar cada parcela de tempo que você tem, porque é a única que você tem. Você não sabe se você tem a de amanhã. Então isso traz para nós também um senso de vigilância, de estarmos despertos. O que nos remete a outras parábolas de Jesus que tratam desse tema, dessa vinda inesperada de Jesus, que pode ser aqui representada pela morte. Por quê? Quando desencarnamos, somos chamados a lidar com a nossa consciência. E a consciência expressa em nós o que o Cristo é lá fora. O que o Cristo é lá fora, a consciência é aqui dentro. Então temos a parábola de Jesus dos talentos, Mateus 25, ou das minas, que é a versão de Lucas 19. O que é a ideia ali? O administrador, o que tem ali os recursos, dá os recursos, vai para um lugar distante e depois ele volta para avaliar. Não é o que acontece numa encarnação? O Senhor dá os recursos, só que no caso nós é que vamos, depois a gente tem que voltar e existe uma avaliação. A gente pode pensar isso também em termos do processo que a Terra está vivendo desde a vinda de Jesus. Ele veio ter conosco, deixou os recursos, os dons do Evangelho, os talentos. E o processo que nós estamos vivendo agora de regeneração é o retorno dele, dizendo assim, coletivamente, vamos analisar o que cada um fez com 2000 anos de Evangelho? É o que nós estamos vivendo agora. É o que Kardec menciona em A Gênese. O que nós estamos vivendo na Terra é em larga escala o que cada um de nós vive numa desencarnação. Só que agora a nível coletivo. É a parábola dos talentos. Ele veio, deixou os dons do Evangelho, cada um negocia conforme o que recebeu. Eu vou voltar para avaliar. É o que nós estamos vivendo. Isso em escala global. Mas em escala individual, cada desencarnação é a mesma coisa. Você recebeu os talentos, vai para lá, depois tem a avaliação. Isso impele-nos, portanto, a, tendo recebido os recursos, gente, aproveitemos o tempo, porque não é informado quando o Senhor voltará. Não está lá na parábola. Quando o Senhor voltará. Apenas que Ele voltará. Parábola similar das 10 virgens. Quando vai vir o noivo? Não sabe. Estavam lá as 10 virgens esperando, 5 prudentes, 5 imprudentes. 5 juntaram óleo, 5 não juntaram. Vem o Senhor, bate o desespero nas imprudentes. Vão pedir para as prudentes, me dá um pouco de óleo. Aí a gente lê a parábola e fala, nossa, mas que egoísmo, né? Não emprestaram nem um pouquinho de óleo para as outras. Mas é aí que está a chave da parábola. Não dá para emprestar esse óleo, gente. Ninguém transfere luz para o outro assim. Ninguém transfere virtude para o outro como se fosse um empréstimo. É conquista pessoal. No máximo, a gente estimula o outro a buscar esse óleo. E é o que está ali na parábola. As imprudentes viveram como se aquela vinda não viesse a ocorrer. Viveram imprudentemente, como se o noivo não fosse chegar. Mas ele chegará. Tanto na forma de uma desencarnação, como nos momentos que estamos vivendo agora coletivamente enquanto humanidade, dizem-nos os Espíritos, são chegados os tempos. O que traz para nós, portanto, um senso de responsabilidade enorme quanto ao uso do tempo. Porque quanto menos se espera, ele pode estar batendo às nossas portas. Pelas vias da desencarnação e nesses tempos culminantes de evolução da Terra, o que temos feito com tanto tempo de conhecimento do Evangelho? A nós, espíritos, que muitos, na maioria pelo menos, conhecemos a mensagem de Jesus já há algum bom tempo. Então isso nos traz esse senso de responsabilidade para que vivamos pensando enquanto espíritos, em termos de imortalidade, sem menosprezarmos o tempo que aqui nos é dado, utilizando-o ao máximo para engrandecermos-nos enquanto espíritos
fazer a bagagem que não será retida na alfândega da imortalidade. A bagagem que vai por dentro. Recordo-me daquele caso, conta-se que certa feita, Francisco de Assis foi indagado por um de seus seguidores, né? Pai Francisco, se soubesses que você morre amanhã, o que você faria? Francisco estava ali cuidando do jardim, das plantas. E ele pensa por algum tempo e então diz: nada, eu permaneceria aqui. Parece simples por demais a resposta, no entanto é profunda, porque qual de nós, ante a certeza da desencarnação amanhã, poderia manter essa paz de espírito? De quem está com a bagagem garantida? De quem não tem que sair correndo para resolver um monte de pendência, um monte de coisa? Qual de nós está vivendo com a possibilidade de partir na próxima hora? Portanto, fazendo o máximo da parcela de tempo que temos agora. Porque é isso também o que Jesus quer dizer: certamente cedo vem. Você acha que você tem muitos anos ainda garantidos? Pode ser que não. Pode ser que não. Portanto, vamos resolver as pendências agora. Vamos aproveitar o tempo agora. Vamos estudar, vamos servir. Vamos nos desprender das coisas do mundo. Não que a posse em si seja um problema, desde que não sejamos possuídos. Vamos viver de olhos e coração voltados para os tesouros do céu, porque então estaremos livres para fazer a grande transição. E tenhamos consciência, nós espíritas, sobretudo, com as informações que temos, de que o que vale para nível individual está valendo agora para nível global, em termos de humanidade. São chegados os tempos, momentos culminantes. A encarnação que temos agora é de todas a mais importante, porque é a nossa melhor versão, é a que talvez temos mais acesso ao conhecimento do Evangelho explicado pelo Espiritismo, e porque é aquela que está inserida dentro de um contexto, como os Espíritos tantas vezes nos têm dito, de profundas transformações da sociedade. Por isso, não tomemos o tempo por garantia. Não acreditemos que o tempo está garantido. Saibamos valorizar o tempo de agora, aplicando-nos, trabalhando, servindo, porque cedo ou tarde o Senhor pode nos chamar ao ajuste de contas perante a consciência. De modo que essa fala do Apocalipse, ela cumpre muitos propósitos, talvez por isso Jesus deixou ela ali para o arremate da obra. Lá no contexto em que ela foi escrita, para aqueles corações que talvez ainda estavam numa expectativa de um reino iminente que surgisse materialmente, seria ela talvez a lembrança de que o reino não vem com aparências exteriores, mas que era preciso esperançar, que era preciso seguir trabalhando, porque sentiriam esse reino por dentro de si, mais proximamente, de maneira mais imediata do que poderiam imaginar. Mas que em termos de terra e de coletividade humana, muito ainda haveria de se fazer. Muitas lutas, muitos desafios pela frente. Portanto, apliquemos ao tempo as bênçãos da eternidade. Lancemos no tempo as sementes da imortalidade e o tempo há de nos responder com esses frutos de eternidade e de mortalidade, como esses primeiros cristãos tão bem souberam fazer. Então ela cumpria esse propósito de realimentar a esperança e também de ativar essa consciência quanto ao valor do tempo, à ocasião, à oportunidade que nos é dada. E segue valendo, segue plenamente atual, ainda hoje para nós, talvez em nossos tempos ainda mais palpável e ainda mais pertinente, porque vivemos tempos realmente culminantes em termos de evolução do planeta. Que isso nos traga essa consciência no uso do tempo, para que ele não seja por nós malbaratado, para que saibamos introduzir no tempo de cada dia, como diria o grande escritor, o qual muito admiramos, Guimarães Rosa, introduzir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. Aliás, assim ele diz em carta a um amigo: penso que chega um momento na vida da gente em que o maior dever será lutar ferozmente por introduzir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. É o que os tempos agora nos pedem. Inserir no tempo de cada dia a eternidade do amor, que nutre a esperança e que é por ela nutrido.
para que ante os imensos desafios que ainda temos, não desanimemos, com a certeza de que 1 século, 2 séculos, 3 séculos, se vivermos no amor, passarão como um relâmpago. Mas também que saibamos colocar a eternidade no tempo para que não sejamos por ele consumidos. Porque se nada tivermos feito que diz respeito à eternidade, o tempo há de levar tudo o que ajuntamos. Agora, se no tempo tivermos semeado aquilo que é eterno, aquilo que vem do amor, aquilo que vem da verdade, aquilo que vem da luz, então o tempo será em verdade o nosso grande aliado, porque o tempo só pode melhorar e aperfeiçoar aquilo que é eterno. Agora, o que é rasteiro, o que é efêmero, o que é material, ele leva consigo, ajudando-nos justamente a focar naquilo que é mais essencial. Meditemos, pois, no aviso e esperança de Jesus, no alerta e esperança do Mestre. Certamente, cedo vem. Que Jesus a todos nos abençoe, que estejamos, como as virgens prudentes, preparados para recebê-lo, quando assim ele vier nos visitar. Muita paz a todos.